Sabe aquela sensação de que o dinheiro parece que tem vida própria? Que ele vai para onde quer e quase nunca é para onde a gente gostaria que ele fosse? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história. Vamos entender que forças são essas que parecem tomar conta do nosso salário antes mesmo da gente ter a chance de usá-lo. Pensa bem, o dinheiro cai na conta e, puf, some. Em questão de dias, às vezes até minutos, ele simplesmente desaparece. A impressão é que ele evapora. É uma frustração que muita gente sente e hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece. Essa citação aqui, ela é um soco no estômago, né? Mas vai direto ao ponto. A ideia de que o nosso dinheiro, aquele que a gente rala tanto para ganhar, já tem um destino traçado antes de chegar na nossa mão. É uma frase forte, eu sei, mas encarar essa verdade é o primeiro passo para virar esse jogo. E aqui tem um ponto super importante. Sentir que o dinheiro some não é uma falha de caráter, não é um problema individual, é uma questão estrutural. E os dados que a gente vai ver agora mostram como essa situação é, na verdade, a regra para a maioria. E olha só esse gráfico do Datafolha, é um verdadeiro choque de realidade. 67%, quase 7 em cada 10 lares brasileiros simplesmente não tem nenhuma reserva financeira. Zero. Isso só comprova o que a gente está falando. O dinheiro não está ficando na mão das pessoas, ele está indo para outro lugar. Tá bom. Então, para onde esse dinheiro todo está indo? Chegou a hora de a gente conhecer os responsáveis. Vamos dar nome aos bois. Ou melhor, vamos conhecer os 3 grandes vilões que, muitas vezes em silêncio, tiram o nosso poder financeiro. O primeiro da lista e o primeiro a atacar é a carga tributária, os impostos. Eles criam um buraco enorme entre o que uma empresa gasta para ter um funcionário e o que de fato cai no bolso dessa pessoa no fim do mês. E esse slide aqui mostra o tamanho do estrago. Por um salário líquido, aquele que a gente vê na conta, de R$ 3.860, o custo total para a empresa foi de R$ 6.400. A diferença, que é mais de R$ 2.500, simplesmente some no meio do caminho. Em impostos, INSS, FGTS, é uma fatia gigante que nem chega a passar pela nossa mão. O segundo vilão é mais sutil. É a inflação. Um verdadeiro ladrão silencioso que vai comendo nosso poder de compra aos pouquinhos. Para ter uma ideia, o que se comprava com R$ 1.000 lá em 1995, hoje, para comprar a mesma cesta de coisas, seriam necessários quase R$ 7.000. É o nosso dinheiro derretendo, ano após ano. E o terceiro vilão? Os bancos e seus juros. Olha só os números anuais nessa tabela, é de cair o queixo. O rotativo do cartão de crédito pode chegar a 333% ao ano. O cheque especial, quase 600%. São taxas astronômicas que funcionam como uma armadilha, prendendo as pessoas em ciclos de dívida que parecem não ter fim. Certo, já apresentamos os vilões, o cenário parece bem ruim. Mas e agora? Como a gente luta de volta? É aqui que a gente começa a construir a nossa fortaleza financeira. A ideia é retomar o controle, começando por um princípio básico: garantir a posse do que é nosso. O ponto de virada é entender que controle de verdade começa com posse de verdade. É como ter um cofre pessoal, um lugar onde só a gente tem a chave, sabe? No mundo dos ativos digitais, isso se chama autocustódia. É a forma mais poderosa de ter certeza de que aquilo que é seu é realmente, indiscutivelmente seu. E como funciona essa tal de autocustódia? Basicamente, existem 2 tipos de carteiras digitais. As hot wallets, as carteiras quentes, são aplicativos que ficam no celular ou no computador. São práticas para o dia a dia, mas por estarem sempre online, ficam mais expostas. Já as cold wallets, as carteiras frias, são diferentes. Elas são dispositivos físicos, tipo um pendrive, guardam os ativos fora da internet. É a mesma coisa que tirar o seu dinheiro do banco e colocar num cofre em casa. É por isso que são o padrão ouro em segurança. E para assumir essa posse, existem 3 regras de ouro inegociáveis. Primeiro, ao criar a carteira, o sistema gera uma frase de 24 palavras. Pense nela como a chave mestra do seu cofre. Segundo, e isso é vital, anote essa frase num papel, guarde num lugar seguro, offline, nada de foto no celular ou arquivo no computador. E terceiro, o mais importante, a partir desse momento, quem tem a posse se torna o próprio banco. A responsabilidade é total. Não tem gerente para ligar se perder a senha. É a liberdade, mas também a responsabilidade da posse de verdade. Ok, a nossa fortaleza está de pé. Os ativos estão seguros sob nossa posse. Agora, vamos para a segunda parte, o ataque. Depois de defender, é hora de fazer o patrimônio crescer.
E o curioso é que uma das melhores ferramentas para isso está justamente no coração do sistema, os títulos públicos. A gente está falando do Tesouro Direto, que é conhecido como o investimento mais seguro do Brasil. Mas o pulo do gato não é o básico. Existe um mecanismo que a maioria das pessoas ignora, chamado marcação a mercado. E é ele que pode transformar um investimento conservador numa máquina de gerar lucros muito acima da média. A lógica é bem simples. Funciona como uma gangorra. De um lado estão os juros da economia, a taxa Selic. Do outro está o preço de um título que já foi comprado. O que acontece é que quando os juros da economia caem, aquele título antigo que paga juros mais altos se torna super valioso. O preço dele sobe. E se ele for vendido nesse momento, o lucro pode ser muito maior do que o combinado lá no início. Essa é a mágica da marcação a mercado. E qual o tamanho desse potencial? Olha esse número. Uma simulação mostrou um retorno de até 39% em um único ano, em renda fixa. Isso é um retorno que a gente espera da Bolsa de Valores acontecendo no investimento mais seguro do país. É uma oportunidade fantástica de usar as regras do sistema a nosso favor. Mas a grande beleza da posse não é só o ganho rápido, é o longo prazo. Imagine só, um único investimento de R$10 mil hoje, deixado quieto, pode se transformar em R$176 mil lá na frente. Isso não é mágica, gente. É o poder dos juros compostos. É o dinheiro, finalmente, trabalhando para a gente, e não o contrário. E com isso, a gente chega no ponto central de tudo. Quando juntamos a defesa, que é a autocustódia, com o ataque, que são os investimentos inteligentes, o que a gente consegue é muito mais que uma estratégia financeira. É uma mudança de identidade. É deixar de ser só consumidor para se tornar dono. Toda essa nossa conversa se resume a isso, uma virada de chave na mentalidade. Deixar de ser aquele para quem o dinheiro sempre escorre, para o dono da padaria, para o dono da loja, para o dono do banco, e passar a ser, também, dono de alguma coisa. Porque quando a gente se torna dono de ativos, o fluxo do dinheiro muda de direção, ele começa a vir para o nosso lado. E assim, a gente fecha o nosso raciocínio. O sistema financeiro, a economia, tudo é movido por donos. A pergunta que realmente define o nosso futuro financeiro não é quanto a gente ganha, mas sim uma reflexão que fica para cada um. No fim do dia, nós somos donos de quê?